Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. E hoje eu tenho uma indicação para vocês que não é exagero dizer que ela pode sim mudar a tua vida. É um livro poderoso. Então segue o vídeo aí e me acompanha. Galera, eu sou do time que acredita que livros podem mudar sim a postura de vida de uma pessoa. Eles são cargas de informação e a informação ela tem utilidade. Uma vez que você assimila ela, vai ter que dar algum horizonte para que ela seja usada. Ou então você vai negar a realidade, talvez não, né, da informação, mas você vai ter que negar aquilo que a informação te somou, aquilo que ela te trouxe. Então, ou você se adequa à informação, se ela de fato for factual, for realista, ou então você nega ela e vai ter que carregar o peso, certo, de uma verdade nas tuas costas que você não quis abraçá-la. Isso é muito complicado para a vida. Mas vem um fato, toda vez que você abre um livro, um horizonte ele se abre também diante de ti. E naquele momento, o estudo daquelas informações, de toda aquela carga, certo, que vem sobre o livro, ele vai te, de alguma forma, moldar, ele vai te oferecer novos parâmetros, ele vai te oferecer um paradigma, certo, de informações que você vai analisá-las e julgar se elas servem para você ou não. Mas tem um detalhe, tem livros que eles são tão, assim, enlaçadores dos leitores, que é difícil demais negar aquilo que o autor está propondo, é difícil que você caminhe por alguma coisa diferente. Tem livros que fazem transformações nas pessoas, livros de autoajuda que particularmente não é a minha onda, certo, de leitura, não. Eu não gosto muito da autoajuda, não. Acho às vezes ela até parcialmente perigosa. Já li um ou dois livros e não gostei, mas o que eu estou te oferecendo aqui hoje de leitura, ele não é autoajuda. Ele está mais para um tapa na cara, um empurrão, um saculejo, certo? Seja o que for lá. Mas não é autoajuda, não. Bem, necessariamente eu estou falando para vocês do 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Cara, esse livro ele é muito, mas muito polêmico, né? O Jordan Peterson é um cara que ele se envolveu aí em uma polêmica por causa do politicamente correto. Um pouco sobre o autor, antes da gente abordar a obra, né? Mas o Peterson, ele é um professor, mora no Canadá com família. E o camarada, ele dentro de sala de aula, ele resolveu não se dobrar à força de obrigatoriedade que o politicamente correto tem para moldar a linguagem das pessoas, né? Os defensores do politicamente correto, eles querem que você fale tal como eles ditem que as palavras têm que ser ditas. E o Peterson fala que ele já presenciou esse tipo de coisa, que inclusive ele passou pelo processo da Guerra Fria dentro da União Soviética, ele veio de lá. Então ele fica um pouco chocado quando ele vê que traços da ditadura soviética eles estão sendo copiados, né, dentro do Ocidente, e as pessoas pensam que isso é um tipo de avanço, mas na verdade é um caminho para uma ditadura autoritária. Por isso a ênfase dele é em negar que as pessoas possam dizer aquilo que ele pode falar ou dar significado a uma coisa para o qual o pronunciador não tinha a intenção de dar aquele significado, mas as pessoas têm o poder de moldar ou pelo menos de se ofender com aquilo que eles acreditam que você quis dizer, mesmo que você diga que não. Né, que não foi aquilo ali. Então o Peterson ele comprou essa briga, ficou conhecido, colocou algumas aulas na internet, no YouTube, e começou a bombar. E o camarada passa a ficar conhecido por uma editora quando ele, em um site canadense, agora me falha a memória o nome do site, mas as pessoas fazem perguntas e você responde a elas. As melhores perguntas recebem likes e sua pergunta começa a subir ao topo, certo? A sua resposta começa a subir ao topo até se aproximar mais da pergunta. Uma pessoa lá perguntou o que era necessário para viver e o Peterson colocou lá tantas regras, né? E bombou, recebeu muito like, até que uma editora entrou em contato com ele e perguntou se ele conseguiria resumir em 12 e publicar isso em forma de livro. As aulas do Peterson elas já estavam lá praticamente sendo divulgadas e ele é um cara extremamente inteligente, cara. Eu diria para você hoje que das intelectualidades do mundo hoje, as que eu pouco acompanho, as que são mais visíveis, né, na mídia, o Jordan Peterson é aquele que eu vejo com mais destaque. A capacidade de argumentação, a capacidade de elucidação de uma ideia, de explicar. Ele consegue ancorar informações em pesquisas muito bem embasadas que a mídia
não publica, né? Eu sei por quê, todo mundo sabe por quê, mas ela não publica, cara. E o Peterson traz essas pesquisas à baila e usa elas em debates. Ele já participou de debates no YouTube que você vai encontrar aí um monte deles aí, dicas que ele dá, orientações, palestras, muito. O camarada é absurdamente inteligente, ele é gritantemente inteligente. É importante dizer que o Jordan Peterson, ele resolveu trazer uma obra que tem uma postura, tem um ponto de partida muito interessante. Como eu falei para vocês, o livro dele não é uma autoajuda em si, mas é mais uma sacudida, né? Então ele tem um embasamento, certo? Ele baliza a obra dele no seguinte pressuposto: a vida tem sofrimento. Se prepare, se posture para isso. Então, saiba se fortalecer, saiba enfrentar aquele que é a realidade da vida, para você não virar uma vítima das suas convicções vitimistas e aumentar ainda mais seu sofrimento. Pelo contrário, enfrente a realidade da vida. Ele tenta de alguma forma mostrar que o melhor caminho é se fortalecer. Para isso, enfrentar a coisa, se preparar, e ele traz histórias familiares, as histórias do seu trabalho. Ele é psicanalista, ele é psicólogo, e ele consegue pegar temas que você às vezes só consegue ver ele sendo atuantes em Hollywood, no cinema, como por exemplo mitologia. O Peterson, ele consegue pegar acontecimentos da mitologia, histórias contadas sobre ela, e trazer um significado até mesmo para a contemporaneidade, que você fica abismado com o que aquilo ali carregou de símbolos e signos e o quanto ele é significativo para a tua vida. Ele vai pegar, voltando, né, na verdade, ele vai pegar histórias da família dele, histórias do trabalho dele, as consultas que ele faz, sem citar o nome dos pacientes, logicamente, né? Mas ele trata de problemas que eles são extremamente normais, eles são cotidianos, eles são da vida do dia a dia. E você se percebe inseridos nele, e por mais que esses problemas sejam comuns, a solução para eles, às vezes, parece que nós queremos um tutorial no YouTube. O Peterson, ele traz uma metodologia muito realista dos problemas. Ele consegue, inclusive, quebrar preconceitos e fazer sugestões, né, não tratamentos, mas sugestões de como lidar com isso. Para vocês terem uma ideia, eu sempre fui muito preconceituoso com relação a um tratamento psicológico. Eu não me cai bem a ideia de você pagar alguém para te ouvir. E o Jordan Peterson, ele defende que uma conversa com um psicólogo, um psicanalista, talvez seja das mais sinceras das conversas, ainda mais do que com o seu grupo de amigos. Porque, particularmente, eu não gosto da ideia de eu falar e uma pessoa ficar me ouvindo e questionando para tentar deduzir alguma coisa. Eu gostei muito, na verdade, dessa ideia que o Peterson traz, que é de uma vida nua e crua. Ele lida na obra dele com a realidade. Então, me pareceu que o Jordan Peterson é aquele cara que, se você chega para ele dizendo: eu estou com um problema, eu estou traindo minha esposa e eu tenho filhos, ele, ao invés de dizer o que aconteceu na sua infância e tal, e ficar sempre tentando fazer diagnóstico, entender o problema e não dar uma sugestão, me parece que ele lida com o fato de que a vida, se você quer, a solução é levar um tapa na cara e dizer: toma vergonha, certo? E vai cuidar da tua família. Bota a outra de lado aí, porque tu já tem uma família que te abraçou. Então se liga. Parece ser bem realista o ponto de partida dele, e eu gostei muito de sair no livro dele, porque tanto que as informações que ele traz às vezes são constrangedoras sobre a realidade humana, sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças. Ele traz informações, inclusive baseadas, como eu já falei para vocês, em pesquisas, e essas informações, elas geram um certo constrangimento para quem está lendo, mas você sabe que aquilo ali de fato é verdade. Quando ele fala da situação, quando ele elucida ela, a gente diz: de fato é verdade, mas ninguém fala, ninguém toca no ponto, mas ele traz isso aí à tona e ele gasta um tempinho nisso. Outra coisa muito incrível é porque a forma como ele narra a história, a forma como ele te deixa a par de situações que são bem cotidianas e que a gente às vezes vê uma solução para ela que passa longe. Quando ele começa a narrar as histórias, quando ele começa a dar a linha de argumentação dele, você percebe que a sua linha de pensamento também segue aquilo, só que ela é barrada por explicações que o politicamente correto tenta simplesmente silenciar, que movimentos minoritários aí, ou vitimistas, eles tentam sufocar aquilo ali, e você diz assim: não,
Eu entendo que funciona assim. O Peterson ele chega com a explicação para dizer que de fato é aquela realidade. Você nota isso, você sente no tato, né, no dia a dia. Mas movimentos que tentam dar explicações totalmente fora, com conjecturações mirabolantes e fantasiosas, eles barram o entendimento da realidade da vida. Por isso que o Jordan Peterson ele é um forte crítico de movimentos como o movimento feminista, o movimento politicamente correto, movimentos que trazem um certo vitimismo que ele acredita se tornarem nocivos. E detalhe, não pense que ele simplesmente vai chegar na obra e dizer que ele é contra o movimento feminista. Ele nem sequer chega a dizer isso, mas ele faz críticas a aspectos do movimento que de fato eles são nocivos. E ele vai explicar muito bem o porquê, ele vai mostrar como ele lida com mulheres que agem de tal forma, uma forma A, uma forma B, e ele consegue lidar com isso. Pesquisas, números, certo? Emprego, a realidade do mercado de trabalho, a realidade familiar, o que é a natureza do homem, o que é a natureza da mulher, tudo isso embasado, certo? Em uma linha de argumentação científica, experiência histórica, símbolos e significados mitológicos, deduções e argumentações filosóficas e experiências sociológicas. Ele consegue olhar para tudo isso, colocar assim como se fosse num liquidificador, bater, e ele traz de lá um prato fino de restaurante caro. Gente rica. O detalhe é que o Peterson ele consegue trazer esse embasamento através de explicação lúcida e muito clara de ser entendida, cara. Sinceramente, o livro ele é fenomenal na sua capacidade de convencer, de argumentar e de explicar sem preconceitos. Os ataques que ele faz, ou melhor, as críticas que ele faz, não são ataques frenéticos, não são ataques simplesmente por rebaixar um movimento que ele discorde, não. Ele consegue mostrar, dar exemplos, ele consegue deixar a coisa bem transparente e nítida para quem tiver um bom senso e quiser ver a coisa. Ele não é um cara que a gente pode dizer assim, ele é um de direita, tal. De certeza ele faz críticas a aspectos que a esquerda mundial usa e de movimentos que são mais comumente encontrados na esquerda. Então ele faz críticas a isso, até porque esses movimentos estão ganhando força social e estão obrigando pessoas a terem posturas que eles condizem ou modelam as pessoas a terem. Como um exemplo, né, o fato de que a mulher que se disser feminista, ela pode se sentir frustrada se ela não se sentir bem na área da engenharia, mas ela, para poder dar o aval de que ela é empoderada, de que ela é poderosa, ela quer ir para a engenharia, né, uma área geralmente dominada mais pela presença masculina. E o Peterson ele pega exemplos como esse para dizer como os movimentos funcionam, e mesmo que ele diga, a mulher pode estar onde quiser, mas o fato é que ele pesa e ele cria um clima em que ela não pode estar onde ela quiser, ela tem que ir para aquilo que vai dar uma imagem de poder, de empoderamento para ela. Ele trata isso de uma forma inicial, a consequencial, não existe consequencial. Inicial até as consequências do ato. Então, vamos aos fatos, né? A obra dele, de fato, é uma obra que eu digo para você sem medo, ele pode mudar a vida de alguém. Ele pode simplesmente fazer você abrir os olhos, abrir a luz da tua visão para perceber que a vida ela tem uma certa característica pautada na realidade, você não pode ignorar ela e você tem que enfrentá-la. Você tem que pelo menos aí saber como lidar com ela. E às vezes a autoajuda pode embelezar demais, pode te frustrar, mas o Peterson ele traz realidades nuas e cruas que você vai entendê-las e você vai perceber que é aquilo. É porque é aquilo ali. Galera, então, a obra do camarada, ele intitulou como um antídoto para o caos. Eu coloquei no Instagram aí as 12 regras, certo? Eu fui colocando uma por semana, 2 por semana aí, tava esperando colocar a última. Eu terminei esse livro aqui já faz mais de 20 dias, mas só para poder, de alguma forma, apresentar a vocês os capítulos, né? Para quem não viu aí, não preciso resumir o capítulo para você aqui não, só o título dele para você ver como uma coisa é interessante, né? Costas eretas, ombros para trás é o primeiro capítulo. Ele vai falar aí sobre a postura e a mensagem que você dá quando você se empodera, por assim dizer, quando você levanta o seu físico e resolve enfrentar a vida. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Alguns títulos eles dispensam a explicação, né? O terceiro, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Apesar dessas frases aqui serem aquelas frases que as pessoas podem postar no Facebook, né, aquelas frases de efeito, o conteúdo é muito diferente. O conteúdo ele é muito realístico. Ele não é simplesmente uma ânsia de você postar para dizer que está vivendo aquilo. Ele trata de algo que foge da beleza virtual quando as misérias são reais na vida.
Ele foge disso aí, ele tenta colocar a coisa na prática mesmo. Quarto capítulo, compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Cada capítulo tem uma visão, tem um horizonte e ele sai destrinchando cada um deles, né? Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Cara, é possível deixar de gostar de um filho? Leia pra tu ver. Regra 6. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Cara, né, quem dera aí boa parte dos meus alunos, boa parte das feministas aí, desses ativistas, tudo em resolver se dar uma força em casa, melhorar a sua casa antes de ir para o mundo, mas eu lá vou isso aqui com muita maestria, bem melhor do que meu comentário. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Diga a verdade ou pelo menos não minta. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não saiba. Né? Isso aqui é interessante. Seja preciso no que você diz. Ele trata sobre a verdade aqui. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. É um capítulo que eu gostei muito. Esse aqui ele trata sobre o fato de que você deixar as crianças evoluírem. A sua superproteção pode terminar machucando elas e pode também deixar elas fracas. E pessoas fracas são um perigo para a sociedade. São um perigo. Inclusive, os rituais que crianças, meninos e meninas criam durante seu crescimento, né? E os pais tentam barrar aí. É uma crítica muito forte que ele faz aqui, a ideologia de gênero também. E o último, acaricie um gato ao encontrar na rua. Um animal, o bem gratuito. Faça o bem assim de forma espontânea e gratuita para você ver como isso te beneficia, como você vai se sentir bem. É o que ele vai abordar nesse capítulo. Cara, o livro é sensacional, pessoal. Vocês podem ler sem medo, vocês podem baixar ele por aí, né, ou colocar o e-book, mas vocês merecem ler um livro como esse, porque ele pode sim mudar a tua vida, ele pode abrir tua mentalidade para uma gama de informações aí que ela vai te trazer um novo paradigma e é bem possível que você seja uma nova pessoa antes de Jordan Peterson e depois de Jordan Peterson, a mudança pode vir. Galera, essa aqui é a indicação para vocês. Até um próximo vídeo aí. Um abraço.